Toque na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um vídeo. Tem dois vídeos, eu tenho gravado dois ou três, dois vídeos. Eu peço desculpa, estava com visita em casa. Eu não os conhecia, a primeira vez que eles veio aqui em casa, depois de muitos anos, né? A mais velha dela está com... Na realidade, eu não os conheço, pessoalmente não os conhecia. São filhos da minha tia e pela primeira vez vieram aqui para a gente se conhecer. Uma felicidade para mim. Pessoas diferentes, alegres, descontraídas. Pessoas que muito bom, muito gratificante a gente estar com elas. Orar agora, pedir a Deus que elas venham mais vezes e que eu venha vigiar também, para não deixar de passar os vídeos. Esse tempo não foi festa, só visita mesmo, muito alegre. Estou muito satisfeito, toda a minha casa, e elas também eu creio que ficaram. Mas eu negligenciei com o meu propósito de gravar um vídeo todo dia. Ontem eu não gravei, porque eu fui para casa da minha filha. Essa também é a minha filha mais nova. Tem muitos anos que eu não vou lá. Moro aqui perto, mas eu não tenho condições de ir, por falta de uma condução. Dizem que Uber é fácil, mas para mim não é. Nem todos os carros tem jeito de entrar, porque meu pescoço, eles não viram e não tem. Vamos passar, já tive muitos Uber já vieram aqui, mas tiveram que voltar, eu pagar a corrida sem ir, porque eu dispensei, não tinha como entrar no veículo. Então tem essa dificuldade toda. E ontem meu genro me levou até lá. Não é todo dia que ele está disponível. Então vamos lá para mais um vídeo. Estou feliz com o senhor. Quero agradecer por você todos, a paciência e cada mensagem que enviou. Quero agradecer por cada mensagem enviada. Minha amiga Adveilde Araújo, mesmo sem eu entrar no Messenger, ela deixou muitas mensagens. Que é alegre também, né? Ela não cessou de mandar mensagem nesses dias todos. Mas eu quero agradecer pela vida dela. Vamos começar mais um vídeo, irmãos. Hoje nós começaremos no segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 117, onde Deus fala com o povo de Judá e de Israel e com o rei Josafá, para não importar, não lutar, porque a peleja não era dele, a peleja do Senhor. Ontem eu comecei a enviar essa mensagem, só que a mensagem anterior eu não enviei, porque chegaram aqui para mim sair, eu tive que sair. Então hoje eu estou continuando no versículo, no capítulo 20, só que no versículo 17, que diz assim: nesta peleja não tereis que pelejar, parai e estar em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairás ao encontro, porque o Senhor será convosco. Irmão, todas as pelejas, todas as guerras, todas as lutas que se levantam contra você, peleja só com as almas espirituais, na oração. Quem guerreia as nossas guerras é o Senhor Jesus. Quem restaura a família, quem dá saúde, quem faz transformação é o Senhor. Temos que dar lugar. Muitas vezes nós pegamos combatendo contra as coisas desse mundo, contra as pessoas que levantam contra nós, um braço de cá. Não, a nossa guerra é espiritual. Aqui o Senhor fala com o rei Josafá e com Jerusalém e Judá, que não pelejasse, que a guerra com os sírios, a Síria tem se levantado contra ele, o povo do Oriente também. Então sai a multidão para guerrear contra
Judá e contra Israel, e o povo fica com medo. Josafá contrata o rei, não, esse aí foi foi de nação, contratar um exército para lutar com ele. E Deus fala com ele que ele não devia fazer. Porque agora, desde aquele dia em diante, não ia faltar guerra contra ele. As guerras se levantaram, agora Deus fala, diante da tribulação, da luta que eles estão passando, do arrependimento que veio, para eles não pelejar, para eles não lutar, não ia guerra. Porque a guerra não era deles, era do Senhor. Deus mostrando para nós que Ele é que guerreia por nós. As nossas guerras são dele. A porta para nós é Deus que abre. Quando eu falo que Deus abre porta, não é fazer você fique em casa sentado de braços cruzados e não vá atrás da porta aberta, vai, mas peça a direção ao Senhor. Quando eu falo que cura sua enfermidade, é Deus, não estou falando para você ficar em casa sentado, esperando que a tua cura chegue lá e procurar o médico. Quando Deus te leva ao lugar certo, Ele está a pessoa certa. Nós estamos combatendo, não é contra o homem, é contra as nossas espirituais. Nossa guerra são espirituais. E Deus nos dá essa certeza que nós somos vitoriosos através de Cristo Jesus. A certeza vem quando Ele fala. Deixa esse versículo escrito para nós. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e está em pé. E veja a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém. Quando ele fala de Judá ou de Jerusalém, ele está falando comigo, com você. Na hora que chegar em Judá e Jerusalém, coloca a tua família, coloca seu nome, esquece Judá e Jerusalém. Na peleja está convosco, ó, fala o teu nome. Não tem mais nem vos assusteis. Amanhã sai ao encontro, porque o Senhor será convosco. Orem, só ao encontro dessa guerra e oração no jejum. Aí encontro nessa guerra, pelejando com o Senhor, colocando Ele acima de tudo e à frente de todas as coisas. A tua vitória é certa, que Deus está pelejando por você. Ele está guerreando por você. Que Deus abençoe. Vamos agora passar para o vídeo de Atos dos Apóstolos, o vídeo do YouTube, do Face. Se vocês têm acesso ao YouTube, tem esse vídeo também. Agora eu estou enviando primeiro o que eu faço lá no TikTok, esse que eu acabei de passar, e deixo também digitado no Messenger, para você que não tem YouTube. Vamos começar assim. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas. Meu pensamento ignorante, que eu fiz, que eu posso fazer que agradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua presença, pela oportunidade que você me dá cada dia gravar um vídeo, Pai. Obrigado por ser Deus Santo, obrigado pela família, obrigado pelo alimento, pelo calor, pelo frio. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Fala conosco hoje no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Não sei o que eu quero falar, nem o que nós queremos ouvir, mas o que o teu Espírito tem a falar conosco. Amém. Irmão, aqui nós vamos ver o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, sobre o centurião Cornélio. Era um homem que não era batizado no Espírito Santo, mas que tinha uma vida reta perante o Senhor. Um homem temente a Deus, que fazia boas obras. E ele tinha o desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Ele tinha o desejo, vamos falar nosso dia, né? De ser sua casa, sua família, ser transformada. E ele praticava o bem, dava esmola, ajudava as pessoas. E a oração dele era pedindo ao Senhor, que queria, eu creio que ser, pedindo o Espírito Santo sobre ele. Ele tinha desejo de falar em língua, tinha desejo de ter intimidade com o Senhor. Coisa que hoje muitas pessoas não têm.
Eles acham, as pessoas acham, que ser cristão é só ir para a igreja quando ir batizar, não praticar o bem. É tudo contrário, muitas pessoas hoje, muito contrário à palavra do Senhor. Mas Cornélio, o centurião, ele é diferente. Ele queria mais. Ele tinha uma boa posição, talvez ele tinha dinheiro, ele tinha família, ele queria mais. Ele não queria só as coisas terrenas. Cornélio agora passa a buscar as coisas espirituais. Muitos de nós, quando entregamos nossa vida ao Senhor, nós passamos a fazer o contrário. Nós entregamos e andamos conforme esse mundo, buscando só bens materiais, esquecendo da espiritualidade. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamado italiano, piedoso e temente a Deus com toda a casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo de contínuo, orava a Deus. E este, quase a hora nona, do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se ia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? Disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Agora, pois, envia um homem a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aqui a igreja começa a crescer. Aqui Deus começa a mostrar que ele não veio só para o povo de Israel. Ele já havia mostrado muitas vezes, mas o povo, os apóstolos ainda não estavam entendendo. Agora ele manda, o centurião manda homens que estavam no poder, na liderança dele, que estavam ao comando dele. E a cidade de Jope, chamar Pedro. Deus tinha um propósito na vida de Pedro ali. Cornélio, que era um homem temente a Deus, que é um homem que queria ser diferente, ele manda os dois vão buscar a Pedro. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E o Cornélio chama os homens e conta toda a história para ele. Aquela história, né, que nós lemos aí, que ele viu que o anjo do Senhor deu ordem. E os homens vão, homens piedosos. Não eram homens que iam com violência, homens também temente a Deus, como era Cornélio. Deus conta a visão para ele e manda que ele vá. Cornélio conta, ele manda que eles vão. No versículo 9 diante, a visão de um lençol. Aqui, essa visão do lençol, Pedro vai até a casa onde ele estava hospedado ali e tem fome. Enquanto prepara o mantimento para ele sobe para o quarto e vai orar. Pedro não quis descansar, ele foi orar. Ali, quando ele está orando, ele vê na visão um lençol cheio de animais imundos. Todo animal que está na lei, que o povo de Israel não podia comer, ele aparece a Pedro. E o anjo do Senhor, o Senhor fala: Pedro, que está com fome, mata e come. É como se falasse assim. Ele só falou e fala: Pedro, mata e come. Sacia tua fome, deve ser assim. Então, quando Pedro ouve aquela voz, ele vai agora falar com o Senhor. Fala: Não, Senhor, na minha boca nunca entrou coisa comum e imunda. Eu não posso comer isso que é imundo. A lei que o Senhor deixou através de Moisés fala que a gente não pode comer desses animais, porque eles são imundos. É abominação ao Senhor. Mas o anjo, a voz, o Senhor brada com ele novamente: Pedro, não faça tu comum ou imundo aquilo que Deus abençoou, aquilo que Deus santificou. E nessa visão, Pedro entende que não era para ele rejeitar os homens, que não é da semente de Israel.
que não era para ele irritar os homens, que o povo, a terra, fala que são imundos, porque Deus o santificou, Deus o escolheu. Então, quando Pedro ouve aquela voz, o lençol se recolhe com tudo. Aí chegam os homens de Cornélio e bate a porta e pergunta se ali mora Pedro. Simão, que é o nome Pedro. Ele entende a visão, entende a revelação. Desce e fala, sou eu que vocês me procuram. Por que você me procura? Aí ele entende o recado de Deus. Irmão, quando a gente está fazendo a obra do Senhor, a gente tem que procurar andar em espírito, obedecer e saber o que Deus quer, o que está nos ordenando a fazer. Nós somos obreiros do Senhor. Então Pedro vê aquela visão, ele não ficou ali, tu vê perguntando, o que será que seria isso? Mas quando aqueles homens chegou e chamou o Pedro, ele entendeu a visão, ele entendeu o recado do Senhor. Quantas vezes Deus manda fazer coisa que a gente não está entendendo o que Deus está falando? Deus manda e nós estamos calados, estamos parados, esperando chegar uma resposta. Talvez muitas pessoas acham que esperam Deus descer e falar. Deus não revela mais o homem. No passado, com os nossos antepassados, Deus disse, o anjo do Senhor dizia. Quando fala o anjo do Senhor, o próprio Deus disse em forma de homem e falava com eles. Ou então ele enviava um anjo. Hoje não. A leitura, a Sagrada Escritura nos revela o que Deus quer que nós façamos. Como é a obra que Ele tem para fazer através de nós. Quantas vezes você está na tua casa, no teu trabalho, bate uma pessoa à tua porta, chega para você, ou liga para você, pede uma oração e você não ora. Eu conheço pastores que fazem isso. Quantas pessoas estão enfermas, de uma palavra de refrigério que você visita e você não vai. É assim que nós estamos fazendo. Mas Pedro, ele não demorou. Ele desceu e foi, seguiu aqueles homens. Versículo 22, eles disseram, Cornélio, Cornélio centurião, um homem justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chame à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Cornélio entendeu tudo, agora Pedro estava entendendo o que era imundo. Para eles, aqueles homens, só Cornélio, toda a sua casa era imunda, não fazia parte do povo de Deus, não era circuncidado. Mas aqui, Jesus falou, já não se circunda mais a carne, o coração, que tem circuncidado. Tem que haver transformação. Agora, no versículo 23, Pedro visita Cornélio. Então, chamando-os para dentro, recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com ele, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, o qual, prostrando-se a seus pés, o adorou. Agora, Cornélio, na sua humildade, como Deus mandou que amasse Pedro, ele se ajoelha, reverenciando ao Senhor, a Pedro. Agora, Cornélio se humilhando perante o mensageiro de Deus. Pedro, um homem entendido, um homem obediente, homem que já estava já preparado para fazer a obra do Senhor. Ele fala para Pedro, para Cornélio, levanta, Cornélio, eu sou homem igual a você. Não precisa se curvar perante mim, eu sou homem, como você. Irmãos, quantas vezes você vai na igreja, ou recebe um líder na igreja na tua porta e vão orar, você se prostra e ajoelha diante dele. Eu acho errado isso, irmão. Nem na igreja você se
dobrar o joelho perante o homem. Nós temos lido na Bíblia, no Velho e Novo Testamento, que a gente só se curva perante o Senhor. O Cornélio fez aqui um sinal de humilhação para com Pedro. Mas a gente só se humilha perante o Senhor. Não necessitava ele se dobrar, ele se ajoelhar perante Pedro. Pedro, com toda a sabedoria que Deus deu, levanta a conversa. Porque eu sou homem, sou igual a você, sujeito à mesma paixão. Cornélio reunido da família, unido da casa dele, os amigos. Agora ele fala para Pedro o que aconteceu. Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a explanar com Cornélio, com aquele povo, sobre Jesus Cristo, sobre o batismo. E ali diante da palavra, da pregação de Pedro, desceu o Espírito Santo e todos eles foram batizados pelo Espírito Santo. Muitos, talvez, que não eram convertidos, se converteram naquele momento, que viu a glória de Deus, o poder de Deus sobre aquela casa. Viu? Deus deu sabedoria a Pedro, e ele foi com sabedoria e obediência, e levou a mensagem de Deus até aquela casa. Irmãos, nós estamos fazendo assim. Nós estamos levando a palavra de Deus nas casas, nas pessoas que necessitam ser libertas, como nós necessitamos também de nos libertar das coisas desse mundo. Quantas pessoas aí têm sede, têm fome da palavra do Senhor? Quantas pessoas hoje têm sede, têm fome, quer ser cheio do Espírito Santo, e nós ficamos de braços cruzados, não fazemos uma visita, não falamos do amor de Deus nas ruas, nas escolas. Quantos jovens, estudantes aí, que estão nas escolas e não dão testemunho de verdadeiro cristão. Pedro fez o contrário, ele fez obediente à voz do Senhor. Versículo 18. E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse por alguns dias. Quando um homem ou uma mulher tem a presença de Deus, aqueles que a casa em que ele entra, o homem, a mulher, o dono da casa, roga que eles fiquem com ele mais um tempo, porque sentiu a presença de Deus. Assim foi com Cornélio, assim às vezes estão esperando hoje. A gente ter postura de verdadeiro cristão e falar do amor de Deus para que as pessoas mudem a sua história. Quando Pedro falou, todos eles foram cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. Agora Pedro manda que batizem o batismo das águas, o batismo do arrependimento. E já batizaram com o batismo de Jesus. Desceram as águas e foram todos batizados. Hoje eu já vi pessoas se escandalizar, porque pessoas que ainda não batizaram nas águas, ser batizadas com o Espírito Santo. Minha filha mais velha, ela pediu o sinal do Senhor. Que se fosse ele quisesse mesmo, ela na casa dele, se era chamado dela, que antes dela descer as águas, ela fosse batizada com o Espírito Santo. E Deus atendeu. Essa minha filha hoje, ela é fraca. Ela está praticamente, ela está afastada da casa dela. Ela vai pouco. Tem que ter cuidado com essas ovelhas. Deus está precisando, Deus está chamando você e eu para correr atrás dessas ovelhas que estão machucadas. Pessoas que estão fracas na fé. Pessoas que acham que não tem mais jeito. Ela é uma mulher de fé, mas ela está querendo fazer mais a vontade do homem do que de Deus. A vontade da carne que a vontade de Deus. Irmãos, acabou o tempo, pois não vamos ficar sem oração. Que Deus os abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Jesus Cristo está voltando. Prepara para encontrar com todo Deus. Breve ele virá. Um abraço para o irmão Jorge.